Brasil é tão grande que é mais perto chegar à África do que ir de uma ponta a outra do país. O Brasil nasceu bem pequeno, marcado pelo Tratado de Tordesilhas. Se somos um gigante, não é pela natureza, como a gente canta no hino. Assinado em 1494, o tratado dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. A linha imaginária demarcava as terras de cada coroa. Com o Tratado de Tordesilhas, toda essa região, praticamente, né? Parte da região centro-oeste, sul, centro-oeste e norte, toda, né? Essa parte, né? Fica pertencendo à Espanha. Mas como o Brasil aumentou tanto a ponto de se tornar um país gigante da América do Sul? Esse nosso gigantismo, não é, na América do Sul foi produto também de uma expansão territorial, movida por N fatores, mas principalmente econômicos. As fronteiras se moviam junto com as pessoas. Isso implicou, não é, em que os tratados, na realidade, eram letras mortas. Ninguém respeitava. Nem Portugal respeitava os tratados que estabelecia com a Espanha, e nem a Espanha respeitava os tratados firmados com Portugal. Pressionados pela realidade, Espanha e Portugal assinam uma série de acordos a partir de 1750 com o Tratado de Madrid, que foi baseado no direito romano do utis possidetis. Então, o Tratado de Madrid ele é decisivo. Ele é decisivo na medida em que, não é, ele parte desse princípio do utis possidetis. Não interessa o que a lei diz. A terra, de fato, pertence a quem a ocupa. Praticamente, os portugueses se tornam donos da Amazônia com o Tratado de Madrid. E aí, depois o do Santo Ildefonso, que aí define, né, que né, os territórios conquistados pelos portugueses na Amazônia pertenceriam a Portugal. Não havia nenhum mapa da região. Então, o governo inglês, como sempre procedeu em todas as partes do mundo, dentro do seu movimento imperialista, manda ao Acre um extraordinário geógrafo inglês chamado William Chandler, para que ele mapeie esses rios e que também procure um lendário furo que haveria entre os afluentes do Rio Madeira e os afluentes do Rio Purus. Caso esse furo fosse descoberto, haveria uma alternativa à navegação do Rio Madeira, que era impedido pelas cachoeiras. Nada entrava nem saía, a não ser pelo rio, né? Poeticamente, até você pode chamar os caminhos de água, os caminhos que andam, as veias de penetração da região, foram os rios. O sentimento de pertencimento das pessoas, não é? Sentimento de pertencimento que está ligado à questão da identidade, era o rio dos avós, dos acrianos, né? É o rio. Você é de onde? Sou do Juruá. Você é de onde? Do Tarauacá. Você é de onde? Do Envira. Ah, eu me casei lá no Envira. Ah, eu morei lá no Tarauacá. Ah, eu fui feliz, muito feliz lá no Envira. O Acre, até 1850, era terras não conhecidas. Ninguém sabia para onde iam os rios, ninguém tinha um mapa dessa região. Entre 1850 e 1880 é quando começam as primeiras explorações do Acre. Quando vai lá os diretores de índios, como Manuel Urbano da Encarnação, os geógrafos estrangeiros, como William Chandler, que vão então mapear essa região e dar a conhecer ao resto do mundo o que havia ali. E desde o início se percebe que é muito rico. E muitos vieram para cá, atraídos, vieram e vêm, atraídos pelo que é a Amazônia. A Amazônia
criou todo um imaginário, né? Imaginário que é inventado e reinventado, e todos querem conhecer a Amazônia, o que é a Amazônia. A situação continua de litígio. E aí vem o Tratado de Ayacucho. Esse Tratado de Ayacucho tem muitas peculiaridades. Primeiro, porque ele se dá no momento da chamada Guerra do Paraguai. O Tratado de Ayacucho, firmado entre Brasil e Bolívia, em 27 de março de 1867, delimita, então, as fronteiras entre, né, Brasil e Bolívia. O que seria hoje Acre ficaria pertencendo, portanto, à Bolívia. Ele pertencia, pela força dos tratados limites, legalmente à Bolívia, na sua parte do Acre e Purus, e ao Peru, na sua parte do Tarauacá e Juruá. Então, há um Acre estrangeiro, né, que nem era chamado de Acre, era Aquiri, era as terras do Alto Aquiri. Esse negócio do Aquiri foi isso, o seringalista lá, ele escrevia, não sabia escrever direito Aquiri, terminou escrevendo Acre e o nome pegou, né? Ele ficou Acre mesmo, batizado até hoje Acre. Minha família tem uma carga de acrianidade muito grande, porque meus pais, meu pai, Wilde, Giana, minha mãe, Silvia, e meus avós eram acrianos. Então, imagine, a mãe da minha mãe, que tem 86 anos hoje, nasceu no Acre. E a mãe do meu pai também era nascida no Acre. Isso é raro. Eles até se intitulavam Brasileiros do Acre. Os documentos antigos, Brasileiros do Acre. Porque, na realidade, nesse Acre estrangeiro, que pertencia uma parte à Bolívia e ao Peru, mas tinha gente de vários lugares. E esse processo de ocupação trouxe o libanês, o português, alguns espanhóis, alguns outros povos migrantes daquelas regiões que faziam parte já de uma identidade nordestina, que também era fruto de um processo migratório também histórico. Quase Babel. Não é? E, na realidade, era uma espécie de terra de ninguém, porque, juridicamente, há um tratado que diz que a terra pertence à Bolívia, mas está sendo ocupada por pessoas de várias outras nacionalidades. Não é? E com um grande percentual de brasileiros. Como os rios favoreciam os brasileiros e esses entraram e ocuparam toda essa região, criou-se então um conflito que foi eminentemente um conflito internacional em torno do domínio da borracha, que dava muito dinheiro. A Bolívia assume, a terra é minha. Mas o que era a Bolívia? Que poder a Bolívia tinha para efetivamente assumir a soberania dessa região, do ponto de vista político, econômico, né? Do ponto de vista cultural? Então não tinha, na realidade, condições. Mas a região era importante para eles, porque a borracha. Assim como a borracha que saía do Acre, o dinheiro também tinha outro destino. A Paris vinha a Manaus, viver Manaus, com sua nostalgia, com seu romantismo, com seu ambiente de encontro de poetas, de pessoas da noite, da aristocracia que se formava no Amazonas, os cassinos, as riquezas que emergiam dentro da vida do Amazonas a partir do círculo da borracha. Então isso gerou altivez de quem aqui ocupava. Quando o seringalista chegava, ele chegava de cabeça erguida como um senhor do seu ambiente, que afirmava culturas, valores. Manaus tinha o maior consumo de diamantes no mundo. Belém foi uma das primeiras cidades da América a ter luz elétrica. Então foi muito dinheiro. E toda essa borracha acreana pagava imposto em Manaus e Belém.
Para garantir a posse da terra e usufruir das riquezas do Acre, a Bolívia buscou apoio internacional. O que aconteceu foi o seguinte, foi desenvolvido todas as tratativas entre o governo da Bolívia e o governo norte-americano para que se formasse um consórcio de capital inglês e norte-americano, inclusive com participação do sobrinho do presidente Roosevelt, para arrendar o Acre da Bolívia, uma vez que a Bolívia não tinha condições econômicas e sociais de ocupar efetivamente o Acre e também não conseguia desalojar os brasileiros. Isso ainda em 1899. A primeira grande ideia de ter uma área neutra que correspondesse ao modelo africano de colonização, as Chartered Companies, que eram territórios dos países anglo-saxões ou americanos ocupando a geografia africana. E eles viram no Bolívia Syndicate uma oportunidade de ocupação de uma área sul-americana, amazônica, e que permitisse um grande potencial econômico para atender suas demandas da revolução industrial, dos transportes, dos carros e tudo. Uma canhoneira norte-americana chamada canhoneira Wilmington invadiu o espaço brasileiro, entrou navegando pelo Amazonas, parou em Manaus, disse que ia ficar parada em Manaus. De repente, ela, sem avisar ninguém, subiu até Iquitos, no Peru. Foi um escândalo nacional, essa invasão da canhoneira norte-americana. Ela estava indo levar os papéis do acordo que estava sendo negociado. E ninguém sabia disso ainda e só depois se ficou sabendo disso. E Galvez denuncia, então, no jornal A Província do Pará, esse acordo secreto que estava sendo tramado. Esse acordo, esse contrato, foi efetivamente aprovado pelo Congresso boliviano, sob as garantias do governo dos Estados Unidos, que se comprometeu com o governo boliviano que, caso o Brasil interferisse no Bolivian Syndicate, o governo dos Estados Unidos, então, tomaria a defesa da Bolívia contra o Brasil. Ou seja, com um risco concreto de guerra entre Estados Unidos e Brasil. Ao conhecer os termos do acordo, Plácido de Castro, líder da Revolução Acreana, escreveu no diário dele: Veio-me à mente a ideia de que a pátria brasileira se ia desmembrar, pois, a meu ver, aquilo não era mais do que um caminho que os Estados Unidos abriam para futuros planos, forçando desde então a lhes franquear a navegação dos nossos rios, inclusive o Acre. Qualquer resistência por parte do Brasil ensejaria aos poderosos Estados Unidos o emprego da força e a nossa desgraça em breve estaria consumada. Guardei apressadamente a bússola de casela de que me estava servindo, abandonei as balizas e demais utensílios e saí no mesmo dia para as margens do Acre. E ele entra e participa de maneira muito altiva, como um líder verdadeiro de um processo revolucionário, levando a um levante de milhares de nordestinos que queriam sobreviver, que queriam ter uma identidade contra um Estado autoritário e injusto na política de impostos, que era o Estado boliviano. Nós somos Brasil porque quisemos ser, porque lutamos para ser. Não foi uma dádiva. Foi resultado de uma luta. Com a expulsão das tropas bolivianas do Acre, a relação entre Brasil, Bolívia e Estados Unidos se torna ainda mais complicada. E a história territorial do Acre, de como o Acre passou a ser parte do Brasil, também é singular, né? Foi uma luta, uma batalha. E ela já entrou questionando a própria República Federativa do Brasil. Porque o Brasil criou a República no final dos anos de 1800 e pouco tempo depois já estava em xeque a República, porque tem um povo com um exército organizado, dono de um território que tem uma economia muito importante e que agora a gente tem que ser parte do Brasil, mas como? Então o governo federal mandou o general Ferdinand de Carvalho ao Acre para devolver as terras à Bolívia. E o Plácido Castro aceitou e constituiu o Estado independente, com hino, brasões, bandeira e tudo. Ficou algum tempo lá como presidente do Estado independente do Acre. Quando o Barão do Rio Branco assume a questão do Acre, no início de 1903, o Bolivian Syndicate é uma realidade.
Já havia sido aprovado o acordo no Congresso Nacional, o contrato estava assinado, só faltava, então, tirar os brasileiros da região para os americanos chegarem. Barão do Rio Branco, então, encarrega o Assis Brasil de negociar. Enquanto o Barão negociava com o governo boliviano, Assis Brasil foi negociar com os capitalistas norte-americanos nos Estados Unidos, em Washington. Então ele municia o Barão do Rio Branco das informações do movimento de arrogância e domínio americano, e o Barão vinha de onde? Do Reino Unido e da Alemanha, de uma convivência daqueles dois países que eram grandes eixos de desenvolvimento. Então, o Brasil não pagou apenas os 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia, não assumiu apenas o compromisso de construção da ferrovia Madeira-Mamoré e nem apenas cedeu 1.000 e poucos quilômetros de terras alagadas na fronteira com Mato Grosso para a Bolívia em troca dos 180 mil quilômetros quadrados do Acre. Além disso tudo, o governo brasileiro ainda pagou 120 mil libras esterlinas ao Bolivian Syndicate, que ainda não havia posto um tostão no Acre. No dia 17 de novembro de 1903, foi assinado o Tratado de Petrópolis. O Tratado de Petrópolis foi com a Bolívia. Anexa a maior parte do que hoje é o Acre. Mas não resolve a questão. Por quê? Porque tinha uma parte do território do Acre que era ocupado pelos caucheiros peruanos. Então, era preciso resolver isso também, para poder concluir a conformação geográfica do Acre. O Acre foi incorporado ao Brasil em 1904, dividido em 3 departamentos. Os departamentos do Alto Juruá, do Alto Purus e do Alto Acre, independentes e autônomos. E o presidente da República nomeava os prefeitos de cada departamento. Isso foi de 1904 até 1912, em virtude e em represália do movimento autonomista de 1910, quando a população de Cruzeiro do Sul expulsa o prefeito nomeado pelo presidente da República, em represália eles desmembram o Juruá em mais um departamento, que é o departamento do Tarauacá. A revolta que ocorre lá no Juruá, cuja sede da prefeitura era Cruzeiro do Sul, é uma revolta que proclama durante 3 meses o Estado independente do Acre e tenta angariar apoio dos outros departamentos. Eles sugerem que a capital do Estado independente do Acre seja Sena Madureira e que o governante desse Estado independente seja o prefeito aqui do Alto Acre. Só que o prefeito, como era nomeado pelo presidente da República, não quis se indispor com a União. Eles eram cidadãos de segunda categoria no seu próprio país. Não tinham direito de eleger seus governantes, não tinham direito de arrecadar seus impostos, portanto, não tinham condições de definir o seu destino. Em 1904, há uma outra revolta de cunho mais popular, em 1910 também. Essas 2 revoltas têm uma participação muito grande, né, de pessoas de estratos mais baixos da população, e novamente é decretado o estado de sítio. Quando decretava o estado de sítio, o governo podia desterrar. Só havia desterro na República se houvesse estado de sítio, né? E aí o Acre, ele já tinha estabelecido uma simbologia de um local distante, vazio, de difícil acesso, né? O local mais distante dentro da própria Amazônia, onde podia se isolar a gente. Metade morre no processo de adaptação pelas doenças, beriberi, bolba, malárias, febres hemorrágicas, todas as doenças que estavam colocadas aqui. Nesse processo de emancipação, né, do Acre político, há uma divisão interna. Há aqueles que não querem que o Acre, né, seja todo o Acre, seja Estado do Acre, mas que seja criado o Estado do Acre e
o do Juruá. Haja um desmembramento, há um movimento separatista, há documentos aqui que mostram, não é? Que seria exatamente o território, não é? Do Juruá, cria-se o estado do Acre, mas o Juruá fora. Não é? E essa área aqui do Juruá, território, para depois se criar o estado do Juruá. E aí, quando é criado esse novo Estatuto do Território Unificado, um deputado amazonense apresenta um projeto de lei pregando que o Acre fosse anexado ao Amazonas. Retoma uma velha discussão que já tinha aparecido em 1903, 1904. Né? É o momento em que aqui no Acre surgem algumas ligas ou associações de homens que viviam aqui se contrapondo a essa proposta. É criada a Liga contra a Anexação do Acre. Fase do território federal, a gente pode dividir primeiro momento das revoltas armadas, quando foi assassinado Plácido Castro em 1909, depois na revolta autonomista de Cruzeiro do Sul em 1910, depois na revolta autonomista de Sena Madureira em 1912, quando a Marinha Brasileira bombardeia a cidade de Sena Madureira para tomar o poder de volta, e depois na própria cidade de Rio Branco, quando a cidade se divide em duas e um lado entra em guerra contra o outro, um a favor do governo federal e outro a favor da autonomia. Depois de 1918, com a falência absoluta dos seringais e com a crise da borracha, o Acre se dividiu realmente, porque talvez fosse mais negócio mesmo ser território federal. Não tinha mais a riqueza da borracha. Quando o ciclo da borracha começou rapidamente a desacelerar em termos de valor, e nós tivemos no ano de 1928 a borracha representando a mundial, 3% do suporte amazônico era que originava o suporte à borracha mundial, porque os ingleses já haviam roubado as sementes. Eles colheram essa semente de seringueira no rio Tapajós e levaram para o Jardim Botânico de Londres, produzir as mudas e transplantar essas mudas para a Malásia, Ceilão, aquela região da Ásia. São seringais formados racionalmente, né? São árvores perto uma da outra, 5 metros, 6 metros de distância. Na Amazônia, uma árvore fica a 50, 60 metros de distância uma da outra. Então, o seringueiro, no máximo, ele sangra 80, 100 árvores por dia. Na Malásia, ele sangra 800, 1000 árvores por dia. Em 28 é criado no Rio de Janeiro, vejam só, né, um comitê para a autonomia do Acre, de pessoas que tinham morado no Acre, tinham já servido no Acre, trabalhado. Então é criado o Comitê para a Autonomia do Acre. E aí quando a República Velha acaba, o Vargas sobe ao poder, já no início dos anos 30, né, o Acre passa a ter representante na Câmara Federal. Então, a partir de 1934, o Acre passou a ter, na Constituição, a ter direito a 2 vagas de deputado federal no Congresso Nacional e na Câmara de Deputados. E foi o primeiro grito, o primeiro movimento de autonomia política que o Estado teve. O ex-governador Hugo Carneiro e o advogado Mário de Oliveira, que são eleitos pela Liga Autonomista Acreana, né? Então eles são os primeiros representantes do Acre que, de certa maneira, levam essa ideia de autonomia do Acre. Isso foi extremamente importante e reacendeu, a partir do trabalho exercido pelos parlamentares, pelos 2 parlamentares, reacendeu cada vez mais um movimento de representação maior no Estado, que isso poderia vir com a transformação de território em Estado. Só que eles vão participar da Constituição de 34, e na Constituição de 34 tinha um dispositivo que dizia que isso era um dispositivo voltado exatamente para a questão específica do Acre, porque era o único território federal, né? Que um território federal, para se elevar a Estado, tinha que ter mais de 350 mil habitantes. E na época o Acre não tinha nem metade disso em habitantes. Então, legalmente, qualquer discussão sobre elevação do Acre ao Estado está barrada com a Constituição de 34.
Na Segunda Guerra Mundial, os japoneses tomaram o controle dos seringais da Ásia. Sem o látex da Malásia, a Amazônia voltou a ter valor. Então, os Estados Unidos financiou o Brasil para reativar os seringais nativos da Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial, na década de 1940. Aí criaram o Banco de Crédito da Borracha, financiava o produtor, comercializava a produção, beneficiava a borracha e vendia para a indústria automobilística em São Paulo ou exportar para os Estados Unidos. Getúlio viu que tinha que correr e chama a um forte incentivo e investe 10 milhões de dólares americanos no valor da época, que era muito dinheiro, para incentivar a vinda de imigrantes. Agora, os meus avós já são cearenses. Você sabe que o Acre, eu diria que 70%, 80% dos nossos avós, são pessoas que vieram do Nordeste por conta daquela grande seca que deu na década de 50. Esse pessoal veio arriscar a vida e nós devemos muito aos nordestinos, nós devemos muito, principalmente aos cearenses. Vinha de navio de grande calado até Belém. De Belém para cá, vinha em chatinho, vapor, a caldeira. Vinham chegando. A maior parte, ou uma boa parte, morria no caminho. Com a malária, com a beriberi. Terminou a guerra, né? Americanos e ingleses foram embora e os seringueiros ficaram como? E os seringalistas ficaram como? Né? Endividados, pendurados no Banco da Amazônia e os seringueiros sem trabalho. Só criando. E o meu serviço toda a vida foi esse, eu criei 11 filhos. Porque o senhor vai te levantar, digamos, 1h da madrugada para dar conta da estrada, né? Uma estrada grande, 120 seringas, tudo atrepado como eu cortei muitas vezes. Aí o senhor ajeita a sua poronga, bebe ali um cafezinho, se joga no mundo. Arriscar da cobra, o lacral, a tucandeira, a onça, a alma que aparece às vezes. Quando não tem mulher, ele vai bater cuia ali, naquele defumador, farra o fogo e vai. Vai defumar, às vezes 10, 12, 15 frascos de leite. Quando ele vai terminar, 7, 8 horas da noite, é que ele vai pelar o 4 puruzinho, para pôr no fogo. Aí é que vai tomar o banho, que volta, para comer, come duro. Só come ele duro, porque não dá tempo de cozinhar. Porque o seringueiro, companheiro, olha, é um sofrimento, ainda mais solteiro, né? Agora, eu nunca fui para solteiro, não, assim não, para matar. Fui com minha mulher, porque acaba só, né? Quem vive solteiro é cachorro, né? Que morre solteiro. Sacrificou. Então, esse dinheiro dos soldados da borracha é um dinheiro muito abençoado, né? Só que o reconhecimento nacional não se deu para os trabalhadores nordestinos que migraram para a Amazônia e aqui para o estado do Acre. Então, o soldado da borracha continuou soldado. Os que foram para a guerra na Europa caminharam até generais. Quando o Marechal Eurico Dutra chegou à presidência da República, nomeou Guiomar Santos governador delegado do território do Acre. O Major José Guiomar dos Santos, distinguido pela confiança do excelentíssimo senhor general Eurico Gaspar Dutra, presidente da República, para governar o território federal do Acre, é recebido pelo senhor ministro da Justiça para tomar posse do cargo. Era do PSD uma pessoa muito bem relacionada, não é? Com o presidente Dutra, general, né? General Eurico Gaspar Dutra, estudou com o filho do Dutra,
foi colega dele de turma lá na Academia de Agulhas Negras. Então, Dutra tinha por ele um carinho especial, mais do que, digamos assim, as relações militares, essa coisa toda. Ele foi uma espécie de afilhado político. Ele, na administração dele, que ele torna o avião transporte oficial aqui no Acre. Não é? Então, até então, tudo que entrava e saía no Acre, via Rio Branco, né, era através do rio, então das embarcações. Então isso levava muito tempo para se chegar aqui. Né? É o ritmo da natureza. Foi Guiomar quem implantou o pré-escolar no Acre, uma escola chamada Menino Jesus. Olha, isso era algo extremamente inovador para a época, você ter o pré-escolar. O maior legado de Guiomar Santos foi a elevação do território do Acre a Estado. 17 de novembro de 1953, e nesse discurso ele já se compromete aqui, no próximo ano, darei entrada exatamente de um projeto-lei com essa finalidade. Então, em 1954, o José Guiomar dos Santos apresenta ao Congresso Nacional a primeira versão do projeto de elevação do Acre a Estado, em 1954. Este projeto é reformulado, melhor fundamentado, e ele reapresenta em 1957. Quando ele apresentou essa emenda, em 1957, o partido PTB, que era o partido adversário de Guiomar, começou a pregar em todo o Estado que isso era uma loucura, que não daria certo. O Acre não tinha economia para ser Estado. Como é que ia criar o poder legislativo? Como é que ia manter o poder judiciário, o próprio poder executivo às suas próprias expensas? Não haveria a menor possibilidade. Começa então a terceira etapa do movimento autonomista, quando cada município, eram 7 então na época, organiza um comitê pró-autonomia para promover uma mobilização popular que legitimasse o projeto de lei que tramitava no Congresso Nacional. Então tinha legionárias tanto do PSD quanto legionárias do PTB. Né? E elas brigavam, faziam parte também, elas é que organizavam os comícios, elas que iam nas colônias, elas é que faziam realmente todo esse trabalho, né, de divulgar cada uma, né, os seus candidatos e tal. Né? Umas ligadas ao Oscar Passo, PTB, Oscar Passo, Gaúcho, né, denominado General de Ferro, né, e o do Guiomar. E foram 5 anos de uma intensa batalha legislativa entre o PTB de Oscar Passos e o PSD de Guiomar Santos, com vários lances, bastante debates memoráveis no plenário do Congresso Nacional, até que em 1962, finalmente a lei foi aprovada pelo Congresso e acabou sendo sancionada por um presidente do PTB, que era João Goulart, e teve que também ser sancionada pelo primeiro-ministro Tancredo Neves, talvez o único estado da Federação Brasileira criado dentro de um regime parlamentarista. O pai do Acre, do ponto de vista legal, né, que apresentou seu projeto e lutou pela aprovação do seu projeto e teve a primazia, né, da transformação do Acre na condição de Estado, à condição de Estado, foi o deputado Guiomar Santos, né? E, curiosamente, ele disputou a eleição na condição de governador logo após o Acre transformado em Estado e perdeu a eleição para José Augusto de Araújo, né? Ele estudou e se preparou para realizar esse sonho. E realiza esse sonho no momento
em que o Acre está fazendo essa mudança de paradigma. É o fecho do movimento autonomista, a eleição dele, a eleição de uma pessoa de 32 anos, extremamente novo, com ideias novas, né? O lema era o Acre para os acreanos, e não era só uma mera jogada de marketing. Ele organiza os sindicatos de trabalhadores rurais aqui, utilizava a rádio, né, do governo para convocar seringueiros para reuniões. Isso desagrada muito, né, certos setores da sociedade local. O Acre elegeu um professor de filosofia, alguém que queria fazer reforma agrária nos seringais, alguém que vem e num dos seus primeiros atos funda o Banco do Fomento Agrário do Estado do Acre. Então aqui internamente no Acre vai se criando um movimento contrário ao governo Zé Augusto, né? Onde muitos vão acusá-lo, né, de populismo, de fazer um discurso voltado para as massas, principalmente dos seringueiros. Teve pouco tempo de mandato que foi cassado e defenestrado do poder pelo regime ditatorial de 64. Ele era do PTB, o PTB era o partido do João Goulart, ele era um dos aliados do presidente Jango, e como tal, era mal visto pela Revolução de 64, pelo golpe de 64. Ele assumiu no dia 15 de março de 1963 e foi deposto no dia 8 de maio de 1964. Obrigado, porque ele foi obrigado a renunciar. Eu vi o corre-corre, a polícia os militares querendo invadir o palácio, armados, para prender meu pai, né? E o pessoal, alguns seguidores do meu pai querendo levantar, o pessoal da guarda territorial que era defensores dele, e que queriam levantar arma e partir para a briga armada. Mas eu me lembro da coisa, minha mãe por um lado quase que chorando, né? Meu pai sempre assim muito calmo, mas que ele disse que não ia levantar arma nenhuma e que ele ia sair. E eu me lembro dessa saída da gente, que saiu acompanhado, ele já estava meio doente, né, pela pressão que já vinha dentro do próprio Estado. Assim, um movimento armado em que o capitão Cerqueira manda cercar o palácio, a força das armas obriga José Augusto Araújo a assinar a carta de renúncia. E ele, para poupar as vidas da Guarda Territorial, que não tinha condições de resistir, assina. E no dia seguinte a Assembleia Legislativa, então, obrigada a nomear o capitão Edgar Cerqueira. E eu me lembro, eu era pequeno, a pior coisa que tinha era quando chegava aqueles camburões do DOPS na porta de casa, minha avó chorava para um lado, minha mãe para o outro, todo mundo preocupado que meu pai ia ser preso. Era assim um momento de total, tortura, uma tortura moral, psicológica, né, que a gente sofria. Então a gente criava aquele medo, aquele pânico do que ia acontecer. Aí eles levavam meu pai para Belém para responder enquetes. Só vale a pena a gente estar aqui fazendo esse documentário, fazendo esse relato de vida, abrindo determinadas coisas que são assim muito íntimas, né? Exatamente para que as pessoas pensem na consequência dos seus atos, naquilo que os seus atos podem informar positivamente ou negativamente a vida de pessoas. Perseguiram a família, né? Minha avó não podia nem ir à missa, que o padre na época dizia que era comunista, era coisa do mal, né? Então não dava, nem queria dar hóstia para ela. Então uma pessoa que era devota, acreditava em tudo, passava por essas humilhações da família. Então tem muitas coisas que a gente sofre. Eu tinha muito temor, eu tinha muito medo, eu tinha medo de sair de casa.
Eu tinha medo que viessem me buscar para me levar para um pau de arara. Eu tinha medo que fizesse isso com meu marido. Eu tinha medo de muita coisa, porque a gente ouvia os outros acontecer com os outros. Por que não comigo? Né? Então eu tinha muito pavor de ser de uma hora para outra, tirar de dentro do seio dos meus filhos, do meu lar, e ser levada também para ir para um pau de arara. Eu acho que a Dilma é uma mulher de força, de muita força, porque ela sofreu o que sofreu, porque a Dilma sofreu ainda, e sofreu pau de arara, e sofreu choque, e sofreu tudo que não podia ter acontecido para uma mulher, aconteceu com a Dilma. Eu sonhava, eu tinha um sonho que ele se repetia. Ele não era um sonho, ele era um pesadelo. Era um pesadelo, eram dois na realidade. A garagem lá de casa era uma ladeira e a gente tinha um Fusca café com leite, assim. Todos os dias de manhã ela ia levar a gente na aula. Então, assim, de vez em quando eu sonhava que estavam vindo aqueles policiais, assim, muitas armas grandes, de coturno, né? E que eles levavam cada um para um canto. E que eles separavam a gente. E a cara deles era assim, de muito escárnio. Era uma coisa estranha. E o outro era que eu sonhava com a minha mãe. Depois eu vim saber que aquilo era um pau de arara. Mas eu antes nem sabia que aquilo era um pau de arara. Eu achava muito estranho eu sonhar com aquilo. Eu sonhava com a minha mãe nua, presa pelos pés e pelas mãos num cano. Aquilo me dava uma angústia tão grande. Eu não sabia porque eu sonhava com aquilo. E às vezes eu ia sair de casa e eu vomitava quase todo dia. Estou contando isso hoje porque eu acho que as pessoas precisam saber. O medo é uma coisa terrível. Ele é terrível, ele é capaz de... As crianças aprendem a sonhar no ventre da mãe. Eu fiquei sabendo disso muito tempo depois, quando eu fui buscar um tratamento para isso. E aquele sonho era o medo dela. Eu me movi porque eu achava um absurdo eu, uma brasileira que não devia nada a ninguém, ser privada de ser votada. Porque eu tinha meu título de eleitor, apenas estava com o marido cassado e doente, que ele estava infartado já. Mas eu achava que devia ir, não tinha nada. Eu tinha certeza que o povo acriano votaria comigo. E o povo votou em mim muito. Disse que era uma coisa assim, as mulheres no meio da rua pedindo para votar, iam pegar a propaganda. Eu mandei uma carta dizendo que estava impossibilitada de vir ao Acre, porque estava, além de estar grávida, estava com meu marido doente em cima de um leito de hospital. E essa carta que serviu para a minha campanha eleitoral. E eu fui a mais votada. Eu fiquei 1 ano e 9 meses. Aí eu fui cassada pela junta de militares, né? Que foi quando foram todas as deputadas. Foi eu, foi Ivete Vargas, foi a Júlia Steinbrück, Lígia Theo de Andrade, Nízia Carone. E só ficou uma deputada, que era da situação, que era Nessi Novaes, que era da Bahia. Essa ficou. As outras todas, nós todas fomos cassadas. Eu sei que quer passar dificuldade também, né? Graças a Deus nunca faltou comida. Isso nunca faltou. Porque meu avô era um trabalhador, tínhamos a família unida e sustentavam daqui e dali, sempre dando a mão. Porque minha mãe foi cassada, não podia trabalhar. Era também uma pessoa excluída da sociedade. A carteira de identidade dela era rasgada, não tinha identidade. A pessoa não podia ter nem documento, porque não existia dentro daquela parte. Então, foi esses momentos mais que aterroriza, eu acho que a família, foram esses momentos de tortura do meu pai, do que ele passou, as humilhações, as prisões da família, gente querendo
sabe? Tudo por quê? Para um ideal. Um dos documentos mais bonitos que eu acho que compõe o IPM é o depoimento de um seringueiro, porque como ele sofre as acusações de ser subversivo, de ser comunista, de comunizar a juventude e a classe rural, né, agrária e tal, os seringueiros, uma pessoa da época leva um seringueiro para depor. Olha só que absurdo que ele está dizendo, esse seringueiro está dizendo que o governador foi lá e falou. Então, quando você pega uma palestra que ele está dizendo assim, a cutia, quando ela pega uma castanha, essa castanha é dela? Sim, a castanha pegou, a cutia pegou, é dela. E o seringueiro, você que é um homem que fala, quando pega uma castanha tem que entregar para o seringalista, você acha que isso tem cabimento? Isso não tem cabimento. O regime militar tinha outros planos para a Amazônia. Integrar para não entregar. Essa transformação da economia do Acre, ela se deu no governo do professor Francisco Wanderlei Dantas, do governo Médici. E aí vem mais um conflito, que é a grande expansão amazônica da ocupação pelo modelo tradicional do que foi a conquista do Velho Oeste americano. A derrubada das áreas, a extração da madeira, a pecuária e depois o modelo agrícola. Não se via a identidade de uma economia amazônica, de uma economia florestal, de uma economia em bases sustentáveis, desenvolver, preservar os recursos naturais. Isso não fazia parte da agenda nacional nem da agenda política regional. Houve um incentivo também para a expansão agropecuária, né? Foi algo assim muito forte. E no plano nacional havia aquele slogan também bastante batido que era preciso integrar para não entregar, né? Então entendia-se a Amazônia como sendo uma região desabitada. Criou-se uma espécie de um chamamento para que os paulistas, os paranaenses, os mineiros, os gaúchos, tem muitas famílias que vieram e venderam suas terras, né, aqui no sul, no sudeste, naquela época terras valiosas, e aí eles vendiam a terra aqui por um valor alto e esse recurso proporcionava que eles comprassem muita terra no Acre. E foi na vinda do migrante do centro-sul do país que houve um encontro com o movimento tradicional seringueiro dos povos da floresta, como nós chamamos, associado aos índios, aos ribeirinhos e aos trabalhadores das grandes propriedades primitivas, que nós vimos o surgimento de valores próprios, de uma nova e virtuosa identidade amazônica que alcançou um eco com o mundo inteiro, que foi o da sustentabilidade. Nesse momento da década de 70 foi quando meu pai, que era um paranaense, se empolgou com a possibilidade de ir para o Acre, e dessa maneira minha família foi para o Acre. Eu cheguei no Acre em 1977 e acabou que toda a minha família se transferiu para o Acre e a gente constituiu a nossa história familiar exatamente associada a essa história bonita que tem o povo do Acre. O Max se formou, né, com gente de toda parte do mundo, e especialmente também vinda do Nordeste brasileiro. É uma miscigenação muito bacana. O Chico Mendes é um acreano, que também eu acho que estava à altura dessa história bonita do Acre, porque quando ninguém discutia meio ambiente, quando a questão socioambiental não estava ainda colocada na agenda do Brasil e do mundo, o Chico Mendes já estava pondo. No começo eu achei que eu estava lutando para salvar as seringueiras. Em seguida, eu pensei que eu estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora eu percebi, eu estou lutando para a humanidade. Em 1988, vem um seringueiro
um homem que aprendeu a ler, escrever e compreender o mundo, ouvindo as notícias da BBC de Londres, com o antigo revolucionário fugido da coluna Prestes, que estava perseguido dentro da floresta e que aprendeu o significado também da palavra utopia, como a busca de uma vida melhor, e consegue ressignificar toda essa luta que então índios e seringueiros faziam em defesa da floresta, dentro de um novo contexto de utopia, de que além de manter a sociedade fraterna e libertária que havia ali dentro daquela região, era também necessário preservar a própria região. Aliás, era uma política oficial brasileira de ocupar a Amazônia, desconsiderando quem vivia lá, a história do povo, a cultura, desrespeitando os nossos índios e a própria autonomia dos que ocupavam aquela região. E houve uma reação. No caso do Acre, houve uma organização dos movimentos sociais, muito ligada à Igreja Católica, com as comunidades de base, e o movimento sindical. O Acre é, sem dúvida, o estado da Amazônia brasileira que tem, digamos assim, os movimentos sociais mais fortes, mais presentes e que resultou também em avanços políticos consideráveis. O Wilson Pinheiro foi um precursor da luta do Chico Mendes, só que a agenda dele era mais social. E eu sempre tenho dito que o amazônida, o acriano, ele precisa ter uma vida digna, né? Nós precisamos de uma contrapartida. Esse povo precisa preservar essa terra maravilhosa, mas esse povo tem família, esse povo tem filhos que precisam estudar, esse povo tem filhos que precisam de saúde. Então o Acre é um pouco disso, né? Essa terra tão distante, mas que nós temos um carinho muito grande. Mas ainda temos problema de 18% de pobres, temos um índice de analfabetismo alto e temos ainda pouca receita econômica. Então estamos inovando. A zona de processamento e exportação é a primeira do Brasil, a economia florestal cresce intensamente, temos lugar para pecuária com inteligência e tecnologia, temos lugar para a criação de pequenos animais, temos lugar para a agricultura para gerar alimentos que substituam as importações e temos lugar para gerar alternativas econômicas. Então, basicamente, o projeto de desenvolvimento sustentável do Acre, ele partiu de um diferencial muito importante, é que proteger a floresta é proteger os povos que protegem a floresta, ou seja, nós temos que buscar condições de vida para os povos que vivem na floresta, para que eles sejam e continuem sendo, porque eles já são os verdadeiros guardiões da floresta, porque ninguém protege melhor a floresta do que os povos que dependem da floresta para a sua sobrevivência. Nós que moramos nas cabeceiras dos rios, onde os índios escolhem para viver, porque é um lugar onde tem caça farta, tem água boa, né? É o centro de origem de muitas espécies. Nós vivemos numa região tão rica e tem gente passando fome, passando necessidade. Eu acho que todos que estão com comprometimento de mandato na política têm que ter esse desafio. Como a gente faz para tornar realidade essa agenda socioambiental, esse desenvolvimento sustentável? Porque o desenvolvimento só será sustentável se ele responder às questões do ponto de vista econômico, social e ambiental. E é exatamente essa questão que nós voltamos a afirmar, de que é possível se desenvolver preservando as nossas tradições, a nossa cultura, preservando as nossas matas, preservando ainda os índios que moram ainda sem contato conosco, nessa imensidão de floresta. Vale ressaltar que no Acre existem hoje entre 14 e 16 nações indígenas, né, com línguas próprias, com costumes próprios, e mais esses índios isolados que são raros no mundo. Por exemplo, você tem no Acre, segundo os dados dos antropólogos, mais de 1.000 índios isolados, em torno de 1.000 índios isolados, que nunca tomaram antibiótico, nunca comeram sal, nunca tomaram vacina, que nunca usaram nossas roupas, mas têm seu modo de ser e de viver. E certa vez o Meirelles, andando sozinho, pescando na beira do rio Xinane, se deparou então
com alguns jovens índios dessa tribo, de uma dessas tribos dos isolados, que estavam pintados para a guerra e fortemente armados. E o Meirelles, que não carregava arma, porque se carrega arma é inimigo e, portanto, pode ser morto, ficou então na dele esperando o que ia acontecer. E, para surpresa dele, aconteceu o que não havia acontecido ainda nessa região. Esses índios o atacaram a flechadas. Inclusive, uma dessas flechas entrou no rosto dele, varou a boca e saiu por trás no pescoço. Mas, logo em seguida, foram perguntar a ele, então, como é que ele via esse problema, como é que ele se sentia por ter sido atacado pelos índios que ele estava protegendo. E, para surpresa do jornalista, então, Meirelles respondeu que se sentia muito feliz. Se sentia muito feliz porque há a cultura entre esses grupos do rito de passagem do menino para homem. E certamente aqueles jovens que o atacaram eram jovens que estavam vivendo esse momento de passagem de meninos para homem e eles precisavam matar um inimigo. E ele era o inimigo que estava ali naquela hora, a falta de sorte dele de estar ali no lugar errado, na hora errada. E por isso foi atacado. Não por nenhum ódio congênito, por nenhuma perversidade ou nada que o valha. Pelo contrário, o fato deles terem o atacado era significante. O que os outros índios relatam, a presença de determinados tipos de arco e flecha, alguns artefatos que são utilizados, padrões de deslocamento que se observa na área dos índios isolados, levam a crer que há pelo menos 3 diferentes etnias nessa região. Então nós temos um despertar grande de atenção com isso no governo. O Exército Brasileiro é um apoio na defesa dessa preservação. Pedimos que o Itamaraty dê mais atenção nas questões de fronteira, com os ciclos econômicos do Peru, sobretudo, as queimadas nas regiões da Amazônia peruana e boliviana, que estão muito fortes, os ciclos de gado, como estão sendo feitos de maneira equivocada, e esse processo madeireiro, que é o mais perverso. O Itamaraty precisa estar presente na Amazônia, tem vindo pouco à Amazônia. Eu defendi agora o que foi feito já no governo Itamar, que não se materializou. O governo Itamar defendia um conselho amazônico, um Conselho Nacional voltado para a Amazônia. Eu estou defendendo um Conselho Amazônico de Desenvolvimento Sustentável do Estado Nacional na Amazônia, presidido pela Presidenta da República, os governadores, o ministro chanceler do Itamaraty e o ministro da Defesa e o ministro do Meio Ambiente, para que nós possamos ter uma agenda de consideração mais profunda da Amazônia, não só de enfrentar as dificuldades de desenvolvimento, mas pensar em mais profundidade a região.